No Panorama Geral, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo nesta semana. Hoje é dia 18 de janeiro. O que esperar do retorno de Trump ao poder nos Estados Unidos? A posse de Donald Trump para o seu segundo mandato na presidência dos Estados Unidos está prevista para segunda-feira, dia 20, a partir das 8 da manhã. E o que isso pode significar para o mundo? Seu segundo mandato presidencial deve remodelar a política externa americana e pode afetar a vida de milhões de pessoas além das fronteiras americanas. O retorno de Donald Trump ao poder deve reformular a política dos Estados Unidos em questões que vão da Ucrânia ao Oriente Médio e à China. A política americana em relação à China traz grandes consequências para o comércio e a segurança mundial. Durante seu primeiro mandato, Trump iniciou uma forte guerra comercial com Pequim. Desta vez, ele sugeriu aumentar as tarifas de importação sobre os produtos chineses nos Estados Unidos em até 60%. O presidente eleito provocou turbulência ao dizer que quer comprar a Groenlândia e assumir o controle do Canal do Panamá. Ele também quer transformar o Canadá em mais um estado americano. Trump toma posse pouco depois da entrada em vigor do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns na faixa de Gaza e reivindica o acordo para ele. Donald Trump é um conhecido cético das mudanças climáticas. Ele chamou os esforços de promoção da energia verde de fraude. Os especialistas climáticos consideram que Trump na presidência americana representa um retrocesso das ações climáticas globais. Durante a campanha eleitoral, Trump declarou repetidas vezes que poderia pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia em apenas um dia, sem oferecer detalhes. Ele critica há muito tempo os bilhões de dólares de ajuda militar americana enviados para a Ucrânia desde a invasão russa em 2022. Pelo menos, Trump declarou que o presidente russo Vladimir Putin quer uma reunião com ele e que sua equipe já está organizando. Trump mantém antipatia expressa pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, aliança militar composta por 32 países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. E o objetivo dele seria basicamente reavaliar os propósitos e a missão da OTAN. Fora isso, Trump prometeu deportar milhões de imigrantes que moram nos Estados Unidos sem autorização. Ele declarou que irá iniciar a maior operação de deportação em massa da história americana, já no seu primeiro dia na Casa Branca. O governo Trump vem aí e uma grande operação contra imigrantes ilegais deve ser desencadeada na próxima terça nos Estados Unidos. É o que diz uma reportagem do jornal The Wall Street Journal, publicada nesta sexta-feira. A ação vai acontecer no segundo dia do mandato de Donald Trump como presidente. Os alvos vão ser imigrantes com antecedentes criminais na cidade de Chicago, por onde a ação deve começar. A operação será conduzida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos. Até 200 agentes devem participar das buscas. A imprensa norte-americana reportou ainda que outras cidades podem ter a mesma operação, como Nova York. O combate à imigração ilegal esteve no centro da campanha de Trump na corrida para as eleições presidenciais. O presidente eleito promete a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. É esperado que Trump publique uma série de ordens executivas assim que tomar posse, com medidas contra a imigração. O presidente pretende enviar tropas para as fronteiras e retomar a construção do muro entre Estados Unidos e México. Acabou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu embarcar para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos e, ao dar entrevista no aeroporto de Brasília aos jornalistas, quase chorou, encheu os olhos de água emocionado.
Jair Bolsonaro foi ao aeroporto de Brasília esta manhã para acompanhar o embarque da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aos Estados Unidos. Afinal, é ela que vai no lugar dele, representando Bolsonaro, além dos filhos dele, que também devem ir. No terminal, o ex-presidente comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o proibiu de deixar o país para participar da cerimônia que marca a volta de Trump ao poder. Bolsonaro disse que está muito abalado e que sofre perseguição política por parte de Alexandre de Moraes, sem citar o nome do ministro. Disse que há um empenho para eliminar a direita no Brasil. Bolsonaro ainda criticou o fato de não poder deixar o país, mesmo sem ter condenação na justiça. Falou que há 2 anos aconteceu o 8 de janeiro e até hoje não sabem quem liderou a tentativa de golpe. O ex-presidente ainda disse contar com Trump para reverter a inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral para que ele possa concorrer às próximas eleições presidenciais. O TikTok pode ser banido nos Estados Unidos. A Suprema Corte americana considerou que a rede chinesa seria uma ameaça à segurança nacional e, às vésperas da posse de Donald Trump, anunciou esse banimento. A condição para continuar a operar nos Estados Unidos é uma só: a empresa ser vendida para empresários americanos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira. A ByteDance, a empresa chinesa que controla o aplicativo, ainda tem a opção de desligar o serviço. A partir deste domingo, as lojas de aplicativos e os provedores que hospedarem a rede social serão pesadamente multados se continuarem a oferecer o aplicativo nos Estados Unidos. Caberá a Donald Trump, que toma posse nesta segunda-feira, decidir se a lei entra em vigor ou não. Quem lembra do banimento do X aqui no Brasil? Este é um argumento que Trump usará para defender a operação da plataforma no país ou não, segundo ele. Vamos aguardar. Enfim, o cessar-fogo entre Hamas e Israel. Depois de 467 dias de guerra na faixa de Gaza e quase 48 mil mortos, Israel e o grupo terrorista Hamas chegaram a um acordo para um cessar-fogo no conflito. O tratado entra em vigor no domingo com a liberação de reféns. O governo de Israel aprovou oficialmente o acordo de cessar-fogo assinado com o Hamas após uma reunião do Conselho de Ministros do país ontem, sexta-feira. 24 ministros votaram a favor, enquanto 8 foram contrários. A decisão veio horas após o Gabinete de Segurança israelense recomendar a aprovação e de Israel e Hamas afirmarem que tinham acertado os últimos pontos depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ameaçou voltar atrás na trégua. A aprovação foi um desafio para Netanyahu dentro de seu próprio governo. Membros linha dura pressionaram o premier contra o cessar-fogo. A primeira fase do acordo prevê a liberação total de 33 reféns de forma gradual. Pelo menos 3 devem sair já no domingo. Cerca de 100 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 ainda estão sob o poder do grupo e a devolução delas é um dos pontos do acordo. Já Israel deve libertar centenas de palestinos presos em Israel e interromper os bombardeios na faixa de Gaza. O gabinete de Netanyahu não detalhou quantos reféns serão libertados no domingo e também não deu nomes. Mas um dos reféns é um bebê que foi sequestrado quando tinha apenas 10 meses. Hamas afirma que ele morreu em bombardeio, mas a informação nunca foi confirmada por Israel. Acidente de helicóptero em Caieiras, São Paulo. As imagens são comoventes. Betina, de 12 anos, uma das sobreviventes da queda do helicóptero em Caieiras, junto com o piloto, é carregada nas costas pelos socorristas. Os pais dela morreram no acidente. Ela estava em estado de choque e o tempo inteiro era acalmada pelos socorristas. A menina estava mais para dentro da mata quando foi encontrada. O casal de Americana, morto na queda do helicóptero, será velado hoje e amanhã, dia 19 de janeiro.
São eles, Juliana Alves Maria Feldman e André Feldman. O helicóptero caiu na noite desta quinta-feira em uma área de mata fechada na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. 4 pessoas estavam a bordo. Apenas o piloto e a menina de 12 anos foram resgatados com vida. O pai e a mãe da adolescente não sobreviveram. O piloto foi o primeiro a ser encontrado pelas equipes. Com a ajuda dos socorristas, ele conseguiu sair andando do local e recebeu água e atendimento às margens da rodovia. A aeronave decolou do heliporto do Jaguaré, na zona oeste da cidade de São Paulo, na noite de quinta, com destino à cidade de Americana, no interior do estado. A visibilidade estava bem ruim em razão do tempo fechado. E o pior aconteceu. Por essa ninguém esperava. Pela primeira vez, a Lua foi incluída na lista de locais ameaçados pela ação humana. Mas como? O marco faz parte de uma relação criada pelo Fundo Mundial de Monumentos para chamar atenção aos patrimônios culturais em risco pelo mundo e agora no universo. Segundo os organizadores do fundo, a inclusão do satélite natural ocorreu porque os vestígios das primeiras missões espaciais ao astro representam um capítulo marcante na história da humanidade. Mas estão cada vez mais vulneráveis diante da intensificação das atividades humanas na Lua. Objetos como a câmera que capturou as imagens do primeiro pouso lunar já foi o primeiro passo de exploração do homem na Lua. Essa exploração, impulsionada principalmente pelas missões da NASA, tem como objetivo inicial o estudo do satélite natural, mas com ambições maiores. No longo prazo, a agência planeja usar essas missões para testar tecnologias e equipamentos que serão cruciais para futuras viagens tripuladas a Marte. Mas isso é algo que deve ocorrer somente no final da próxima década, na melhor das expectativas. Além da Lua, outros locais importantes figuram na lista, como a antiga cidade de Antáquia, na Turquia, e o centro histórico de Gaza. O panorama geral com as principais notícias da semana do Brasil e do mundo fica por aqui. Eu volto na semana que vem. Fique com outras informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br. Um ótimo fim de semana para você. Um beijo, tchau!